Agora sim, senador Humberto Costa, bem-vindo, boa tarde. A gente chamou até para falar sobre o projeto que está tramitando, né, sobre cassinos e jogos, que hoje são considerados uma contravenção, mas antes de falar sobre esses encontros do presidente Lula de hoje, né, qual que é a sua impressão sobre esses encontros, né? A gente mostrou aqui a foto dele com o Fernando Henrique, ex-presidente, com Chomsky, com outros. É importante, né, que a democracia seja fortalecida, né? Embates políticos podem ser feitos e podem ser duros, mas não podem ser violentos, né, senador? Boa tarde. Ah, não estou te ouvindo, senador. Acho que está desligado aí o áudio. Tá sem áudio. Acho que agora. Agora Bom, sim, Agora boa tá tarde. bom. primeiro um abraço para você, Diego, para a Raquel, para o nosso querido Ricardo Couto. Eu acho que esses encontros foram muito importantes e muito simbólicos, né? Mas muito especialmente esse encontro com o Fernando Henrique. Também concordo que é um gesto que tem um simbolismo muito importante, dois presidentes que, como o Couto disse, divergiram em muitos momentos, mas que sempre foram muito leais, muito fiéis à democracia e sempre travaram um debate de ideias diferentes num clima democrático, num clima de respeito às ideias dos demais. Isso é muito diferente do que nós estamos vivendo hoje no Brasil e no mundo. Esse crescimento da extrema-direita levou a um processo em que a divergência de opiniões termina sendo algo que extrapola para a vida civil, extrapola para o lado pessoal, influi no trabalho, nas opções que as pessoas fazem em relação a vários aspectos de suas vidas, e isso eu acho que é muito ruim. Então, essa visita tem realmente um simbolismo importante e é uma maneira do presidente reforçar o seu vínculo, né, com as forças políticas de centro no nosso país. Acho positivo. Com relação ao Chomsky e aquilo que Lula anunciou, a informação que nós temos é que em setembro, durante a Assembleia Geral da ONU, deverá acontecer uma reunião que está sendo trabalhada pelo presidente Lula e pelo primeiro-ministro da Espanha, o Pedro Sánchez, e que deve reunir, sim, primeiros ministros e presidentes de vários países com o objetivo de discutir o futuro da democracia e uma ação articulada para impedir esse crescimento que a extrema-direita tem tido em termos internacionais. Então, acho que é muito positivo e creio que estamos aí num caminho para fazer frente a essa situação que é realmente muito preocupante. Agora, senador, a gente te convidou para falar sobre o projeto de lei dos cassinos, né? Tem até uma reportagem no UOL que fala sobre este assunto, vai aparecer aí na tela. O projeto regulamenta também, prevê, né, na verdade, a volta dos fumódromos, né? Um projeto que permite o funcionamento de cassinos, bingos, tem esse chamado jabuti, né, que não faz parte exatamente do conteúdo, mas está ali, digamos assim, como um extra, né? Lembrando que hoje não é permitido, né, o fumódromo, áreas reservadas para fumantes nos cassinos foram incluídas nesse projeto e a legislação proíbe fumo em locais fechados desde 2011. Aliás, foi a presidente Dilma Rousseff que sancionou um projeto de lei que proibiu o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos em ambientes fechados. Qual que é a tua avaliação sobre esse trecho, falando especificamente sobre o fumódromo, né? Bom, primeiro, eu acho que é um retrocesso em cima de outro retrocesso. Eu vou, inclusive, divergir da posição do governo se for mantida essa proposta de nós termos no Brasil uma abertura como essa para jogos de azar, para cassinos, para... Foi o próprio primeiro governo do presidente Lula que proibiu os bingos no Brasil. E agora somos nós que, de alguma forma, estamos conestando com essa posição que está sendo defendida por parlamentares. Mas especificamente sobre o fumódromo,
é importante nós lembrarmos que o Brasil, desde a década de 90, implementou uma política de combate ao tabagismo que é absolutamente exitosa. Ela é reconhecida no mundo inteiro como uma das mais avançadas. Nós tínhamos, naquela época, perto de 30% de pessoas que fumavam. E nos dias atuais, esse percentual aí está na faixa de 10% a 12%, o que é uma mudança drástica de comportamento. E todos nós sabemos que isso só foi possível por medidas como a proibição dos fumódromos. Não é? Então, agora nós termos dentro desses espaços de jogo a possibilidade de termos fumódromos caracteriza-se como um retrocesso, porque o fato de existirem fumódromos não impede de que o fumante passivo ele possa ser atingido por essa fumaça e com todas as suas repercussões cientificamente comprovadas, não é? Por outro lado, se for um ambiente fechado, nós vamos estar expondo essas pessoas que fumam a uma carga ainda maior do que o processo de fumar. Eu projeto. Eu pretendo apresentar uma emenda supressiva para que tiremos isso desse projeto. Acho que o presidente Lula deveria se comprometer, caso seja aprovado nessas condições, já que ele já se manifestou pela aprovação, pela sanção desse projeto de lei, que ele aponha um veto a essa parte que fala do fumódromo, porque isso, sem dúvida, terá uma repercussão profundamente negativa, não só no país, como principalmente em termos mundiais, onde o Brasil é exemplo para o mundo de política bem-sucedida no combate ao tabagismo e as suas Senador consequências. Humberto, a gente sabe que em Brasília nada acontece por acaso, né? Por que que apareceu de repente aí o negócio dos jogos, cassinos e tal? Qual é a relação que o senhor faz disso com o outro projeto bomba lá da privatização das praias, né? Que é o nome Eu, eu, genérico aí, né? Porque, no fundo, o que me parece é que tudo é uma questão de negócios. Tem gente aí interessada em ganhar dinheiro com esse negócio aí, né? O que que vocês, né, da base governista, podem fazer para impedir essa ofensiva terrível que está vindo das pautas bomba, do extremismo que hoje impera, inclusive no Congresso Nacional? O que que vocês podem fazer? Como é que você está vendo isso? Porque vem tudo junto, né? É tudo um pacote. eu acho que nós temos que nos utilizar daquilo que, nesse momento, foi muito exitoso no enfrentamento, ou está sendo, né? No enfrentamento, por exemplo, esse projeto de lei que procura apenar as mulheres que tenham praticado o aborto legal em anos de prisão maior do que os estupradores. O que foi que fez com que houvesse uma, digamos assim, uma diminuição desse ímpeto da Um recuo. extrema-direita, não é? Um recuo, exatamente, um recuo da extrema-direita nesse momento. Foi a manifestação da sociedade. As pessoas se colocando frontalmente contra e colocando esses segmentos na defensiva. Então, projeto como esse das praias também, essa PEC, uma proposta de emenda constitucional, está dormitando na gaveta, porque também a resposta da sociedade, a manifestação da sociedade foi muito forte. E eu espero que, em relação a esse projeto dos jogos, a gente tenha também uma manifestação muito forte da sociedade, particularmente no que diz respeito a esse retrocesso da política antitabagista no Brasil. Eu me preocupo e acho que, nesse caso específico do fumódromo, existe um lobby muito pesado, tanto das empresas, não é, que vão ter as casas de bingos, como os cassinos, porque o tempo que as pessoas passam ali na máquina, se elas forem obrigadas a sair
para fora do lugar para querer fumar. Em alguns lugares é proibido até fumar no, no, em ambiente público, né, que não seja fechado. Isso, milhares de reais que essas empresas de bingo vão perder, de bingo e de cassino. E, por outro lado, com certeza, o lobby do fumo está por trás disso. Esse lobby hoje atua pesadamente, por exemplo, para tentar aprovar a regulamentação do cigarro eletrônico. E você tem um espaço que há permissão de se fumar, como um fumódromo, amplia também o número de pessoas que fumam, não é? Diminui essa ideia de que o tabaco ele é profundamente nocivo à saúde, e acho que se o governo está pensando em ganhar mais impostos com isso, eu acho que lamento, uma posição equivocada. Poderíamos buscar recursos em outras coisas, inclusive nessas emendas parlamentares. Raquel? Senador, eu queria entender um pouquinho melhor a posição do governo federal e do Ministério da Saúde. A gente não viu até agora nenhuma manifestação do Ministério da Saúde sobre essa questão dos cassinos, se afeta a saúde mental das pessoas ou não. Agora, não temos também nenhuma manifestação do Ministério da Saúde sobre essa questão dos fumódromos. Está inerte o Ministério da Saúde, senador? Ele não vai subsidiar o presidente Lula com informações sérias, técnicas sobre essa questão? O presidente já disse que vai sancionar a lei sem nem ouvir o seu ministério para saber se isso é bom ou não é bom para a saúde das pessoas no país? Olha, o Ministério já se manifestou pela Secretaria de Atenção à Saúde por meio de uma diretoria que trata do tema da promoção da saúde. Eu não sei se está no SAS ou se está na secretaria que trata de atenção primária ou mesmo na Secretaria de Vigilância Epidemiológica. Mas já houve uma manifestação dizendo que isso realmente não faz bem à saúde. Nós vamos ter uma manifestação do Instituto Nacional do Câncer, que é vinculado ao Ministério da Saúde também. E, com certeza, nós vamos ter manifestações da Organização Mundial de Saúde, o que certamente vai pressionar o Congresso para não manter esse artigo e também deverá estar pressionando o presidente para vetá-lo caso esse artigo permaneça. Então, mas o senhor não acha, senador, que era o caso acredito. Mas o senhor não acha que era o caso da ministra falar? Porque estamos falando de problemas graves de saúde pública, né? O cassino que pode trazer um problema grave de saúde mental para as pessoas, e a questão tabagista agora, um retrocesso importante. E a gente não escuta nada da ministra. Eu acho que ela deverá se manifestar e o Ministério como um todo deverá se manifestar também. Acredito que isso vai acontecer. Sobre a questão dos cassinos, eu acho que também seria necessário uma manifestação sobre o dano à criação da dependência em relação ao jogo. Há estatísticas aí mostrando, não sei o quanto elas são, digamos, fidedignas, mas que a simples entrada em cena dessas apostas, as chamadas bets, já tem provocado aí um crescimento significativo do número de pessoas que estão apostando e, como sempre, perdendo, gerando uma adição ao jogo, né? Eu acho que sim, que será necessário. Agora, nós temos que nos manifestar como parlamentares. Vou tentar, inclusive, conversar com alguns ex-ministros da Saúde para que nós nos manifestemos coletivamente sobre essa questão, e creio que será possível, ao final, termos uma posição do governo que seja compatível com o processo de defesa da saúde pública, não é? Acho, inclusive, se o governo está apoiando ou deixando passar esses projetos com o objetivo de ter mais arrecadação, o que acontece, na verdade, é que mais à frente nós vamos pagar
um preço muito grande por isso, porque essas pessoas vão ocupar os ambulatórios do SUS, vão ocupar os hospitais do SUS, nós vamos ter que gastar com tratamentos para essas pessoas. Então, eu acredito que nós deveríamos ir atrás de outras formas de financiamento do Estado brasileiro. Tá certo. Senador, você não acha que o governo, nesse momento, está deixando passar muita boiada da oposição? O que Porque está eu acho que acontecendo? o governo, por um lado, ele acredito que não é, enfrentar muitas disputas que não sejam tão, digamos assim, essenciais para os planos do governo, especialmente no que diz respeito ao tema da arrecadação. E, por outro lado, é importante lembrar, Couto, que nós realmente somos minoria, tanto na Câmara quanto no Senado, daí porque temos sofrido muitas derrotas importantes e nós temos que, aí nas próximas eleições, tentar reverter essa situação de derrota que nós tivemos na eleição de 2022. Infelizmente, antigamente nós tínhamos que lutar para aprovar as pautas do governo. Agora temos que lutar para aprovar as pautas do governo e impedir as propostas de pauta, tanto da extrema-direita quanto do centrão, que muitas vezes atuam conjuntamente. Tá certo. Senador, Obrigado. obrigado pela entrevista, viu? Um abraço para o senhor, bom trabalho. Boa semana. Eu que agradeço. Um grande abraço a vocês. Valeu, obrigado.